Bem-vindos ao nosso projeto de produção de animações como material educativo para a área biológica, e hoje vamos falar sobre transporte ativo. Estas bombas podem realizar o transporte ativo de três formas principais. A primeira é o transporte primário, em que bombas dependentes de ATP hidrolisam o ATP para conduzir o transporte de um soluto contra o seu gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o mais concentrado. A segunda é o transporte secundário, em que bombas acopladas ligam o transporte contra o gradiente de concentração de um soluto ao transporte a favor do gradiente de concentração de outro soluto. E a terceira são as bombas dependentes de luz, que são encontradas principalmente em células bacterianas e que usam a energia derivada da luz solar para conduzir o transporte de um soluto contra o seu gradiente de concentração. Nas bombas dependentes de ATP, a adenosina trifosfato é a molécula que fornece energia para a célula através da transferência de um grupo fosfato para a proteína transportadora, processo conhecido como fosforilação. Um exemplo é a bomba que utiliza a energia derivada da hidrólise do ATP para transportar sódio para fora da célula, ao mesmo tempo em que carrega potássio para dentro. Esse transporte é conhecido como bomba sódio-potássio ATPase ou bomba sódio-potássio. A ligação com os íons potássio aciona a remoção do grupo fosfato ligado à bomba, e esta vai mudar de volta para sua forma original, abrindo-se em direção ao interior da célula. O processo é muito eficiente e o ciclo total leva apenas 10 milissegundos. Outro exemplo é a bomba de cálcio dependente de ATP. O cálcio, assim como o sódio, também é mantido a uma baixa concentração no citosol comparado com a sua concentração no líquido extracelular. Um influxo de cálcio para dentro do citosol, pelos canais de cálcio, é utilizado por diferentes células como um sinal intracelular que desencadeia vários processos como a contração muscular. O neurotransmissor liberado pela terminação nervosa induz um potencial de ação na membrana plasmática muscular, como discutido no vídeo sobre canais iônicos. Essa excitação elétrica se espalha em questão de milissegundos por uma série de tubos de membrana. A seguir, o sinal elétrico é enviado para o retículo sarcoplasmático. Ele contém uma concentração extremamente alta de cálcio, e em resposta à excitação elétrica recebida, uma quantidade excessiva de cálcio é liberada no interior do citosol por um conjunto especializado de canais iônicos que se abrem na membrana do retículo, que é especializado no armazenamento de íons cálcio. O influxo de cálcio estimula a célula a se contrair. Para se recuperar da contração, o cálcio deve ser bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático, por a bomba de cálcio dependente de ATP. As bombas de cálcio retornam para sua conformação original sem a necessidade de ligação e transporte de um segundo íon. As diferentes formas de transporte ativo em geral estão ligadas. À medida que o íon sódio flui para dentro da célula, a favor do seu gradiente de concentração, que é mantido pela bomba de sódio-potássio, o influxo de sódio fornece energia para o transporte de muitas outras substâncias para dentro ou fora da célula contra os seus gradientes de concentração. Esse é um exemplo de transporte acoplado. Se a bomba desloca os dois solutos na mesma direção, através da membrana, ela é denominada simporte. Por exemplo, a energia do gradiente do sódio é muitas vezes utilizada para transportar os açúcares contra o seu gradiente de concentração. Se a bomba desloca os solutos em direções opostas, é denominada antiporte. Um exemplo é o transporte de sódio-cálcio nas células animais. O influxo favorável de sódio é utilizado para bombear cálcio para fora da célula. As células epiteliais do intestino possuem um transportador simporte de sódio-glicose que elas podem utilizar para captar glicose do lumen intestinal, mesmo quando a concentração de glicose estiver maior no citosol. O movimento do sódio a favor do seu gradiente fornece energia para impulsionar o transporte de glicose contra o seu gradiente de concentração. Essas células possuem dois tipos de transportadores de glicose localizados em extremidades opostas. No domínio apical da membrana plasmática, que está voltado para o lumen intestinal, elas possuem os simportes de sódio-glicose. Estes últimos captam glicose ativamente, criando uma concentração alta de glicose no citosol. Nos domínios basal e lateral da membrana, as células possuem os uniportes passivos de glicose, que liberam a glicose a favor do seu gradiente de concentração para o uso por outros tecidos. E esse foi o nosso vídeo sobre transporte ativo. Até a próxima!